A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu sou grato a Deus pela sua vida, pelo apoio e incentivo que você tem dado ao programa Verdade e Vida. A nossa proposta é levar a palavra de Deus à nação brasileira. E hoje nós vamos conversar sobre um tema soleníssimo: adultério, um atentado contra a família. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo muito importante para o seu coração através do programa de hoje. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Ageu Magalhães, diretor do Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição. Seja bem-vindo, reverendo, ao programa Verdade e Vida. Obrigado. Reverendo, o senhor tem, junto com os demais seminários presbiterianos de todo o Brasil, feito algumas viagens missionárias envolvendo seminaristas. Como têm sido essas viagens missionárias? Têm sido muito boas. Esse é um projeto do PMC, o Plano Missionário Cooperativo, unido à JET, a Junta de Educação Teológica da nossa igreja, e nós temos reunido seminaristas dos seminários da nossa igreja e ido a campo, lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E temos, já teremos agora a quarta viagem missionária, né? Nas outras três nós passamos em cada uma delas 15 dias, evangelizando constantemente na rua, entregando folhetos, fazendo programações em escolas, não é? em locais, em portas que Deus abriu para que nós falássemos. Reverendo, essas viagens missionárias, certo, têm experimentado que resultados? Daniel, um primeiro resultado bem evidente é conversão de pessoas. Nós testemunhamos algumas pessoas que se converteram pela graça de Deus, fruto desse trabalho. E uma experiência e um resultado mais médio e longo prazo que é justamente o fruto esperado deste projeto, que se chama Despertando Vocações, termos alguns seminaristas que em breve serão pastores e que já estão sendo chamados para plantar igrejas na região sul do nosso país. E como anda o trabalho realmente do Rio Grande do Sul, né? Que é o trabalho onde mais se tem investido nesse trabalho. Como tem sido esse trabalho no Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul ele tem pouquíssima presença evangélica lá. Fala-se, e são dados de fato, que o espiritismo é muito forte no Rio Grande do Sul, há muitos centros de Umbanda. Agora, há alguns mitos também, né? Quando nós fomos para lá na primeira viagem missionária, nos disseram que o coração do gaúcho era um coração muito duro, que a cultura era muito diferente, que não adiantaria nós fazermos um trabalho assim de curto período de tempo, mas o que nós encontramos lá foi Deus agindo nos corações, de fato uma cultura bem diferente, uma cultura com uma riqueza muito impressionante, mas sabemos que o poder de Cristo ele quebra corações de quaisquer culturas, não é? Então nós trabalhamos ali evangelizando, pregando a palavra de Deus e tivemos resultados, fortaleceu o trabalho de algumas igrejas ali, né? Foi muito impressionante o que Deus fez. Que experiências marcantes assim, o senhor poderia destacar assim, nessas viagens missionárias? Olha, nós tivemos algumas, né? Desde algumas mais traumáticas, algumas amedrontadoras e outras mais felizes. Uma traumática foi quando nós voltávamos de um trabalho feito numa praça e nos deparamos com uma mulher tentando suicídio. A mulher acabara de se jogar na rua, na frente de um caminhão, desesperada por questões familiares. O índice de suicídio é muito grande no Rio Grande do Sul e o nosso grupo a acolheu, tirou da rua, colocou no local reservado, conversamos com ela, entramos em contato com a família, depois passamos os dados para o pastor da igreja local. Então foi algo que Deus nos colocou ali naquele momento. Outras experiências, por exemplo, nós estávamos em Uruguaiana, fronteira já com a Argentina, e havia uma escola ali de baixa renda e o pastor tentou abrir as portas da escola para nós fazermos um trabalho com as crianças e adolescentes e a diretora abriu para as crianças, mas disse para os adolescentes eu não tenho coragem, porque eles
vão ser ridicularizados, os nossos adolescentes são terríveis, alguns envolvidos com drogas. E o pastor chegou para nós e eu olhei para o grupo e o grupo falou, é esses que a gente precisa alcançar. E nós fomos, oramos e fomos. E fizemos o trabalho evangelístico de impacto contra drogas, contra a imoralidade sexual. E no final do trabalho, numa peça que nós representávamos ali na hora, na peça, um dos nossos seminaristas, ele se converte na peça, né? E faz uma oração e ele convida as pessoas a orarem também. E qual não foi nossa surpresa em ver o auditório inteiro com os 80 adolescentes fazendo a oração proposta na peça. Não é? É certo que não vamos dizer que 80 se converteram, é Deus quem sabe quem se converteu ali, né? É possível que nem tenha havido conversão, mas o importante é que a palavra de Deus foi lançada, foi semeada, né? E para jovens que possivelmente nunca tivessem ouvido o Evangelho, então isso foi muito importante e gratificante para nós. Tá? Tivemos também em Canela, uma das cidades do Rio Grande do Sul, um dos nossos grupos trabalhou com skatistas da cidade, se envolveu, fez amizades, e esses skatistas começaram a frequentar a igreja, e tivemos notícias recentes de que um deles batizou-se e professou a fé, o que nos encheu de alegria, né, por termos sido usados por Deus. Espero que essas viagens missionárias vão também lá para o Nordeste, para o Norte. Eu espero vê-los ainda. Tem estados como o Alagoas e que precisam estar lá na própria Bahia, onde eu estou, mas espero vê-los num período breve também na região do Norte e Nordeste do Brasil. Reverendo Ageu, muito obrigado pela sua presença. Deus os abençoe à frente lá do seminário e dos nossos seminários presbiterianos por todo o Brasil. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e logo após voltamos com a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. Manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar. Minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial,
fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta-te, Senhor, em adoração. Eu dou graças a Deus pelo privilégio de estar de volta à sua casa e compartilhar com você e com sua família a palavra de Deus. Hoje nós vamos abordar um tema absolutamente atual, solene e grave: adultério, um atentado contra a família. Nós vamos abordar este tema à luz de 2 Samuel, capítulo 11. Parece-nos que o adultério está na moda. As telenovelas brasileiras incentivam, promovem o adultério. O enredo é feito de tal maneira que você acaba torcendo para que aconteça a infidelidade. A infidelidade conjugal hoje é um assunto gravíssimo. Eu fiz uma pesquisa nos Estados Unidos, quando escrevi um livro sobre este assunto no ano 2001, e para meu espanto, 75% dos homens e 63% das mulheres já foram infiéis ao seu cônjuge até a idade dos 40 anos. Isso é um colapso da família e do casamento. O adultério, ele parece ser algo encantador, parece oferecer momentos de prazer, mas ele produz resultados desastrosos. A Bíblia chega a dizer que só aqueles que querem se destruir cometem tal loucura. A Bíblia diz que o caminho da mulher adúltera é o caminho da morte. E mais, a palavra de Deus diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Hoje eu quero tratar deste assunto à luz da experiência de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o rei que conquistou Jerusalém, o homem que vai construir um grande império, vai granjear fortunas, vai fortalecer um exército, vai conquistar terras, mas um homem que não consegue dominar a sua própria paixão, um homem que não consegue dominar os ímpetos do seu próprio coração. E a mais fragorosa derrota que Davi sofreu foi na intimidade, foi numa cama de adultério. Eu queria que você olhasse comigo esse texto para tirarmos daqui algumas lições oportunas e importantes. Primeiro, o adultério começa com um simples olhar, quando este olhar se torna demorado. Diz a Bíblia que Israel estava guerreando contra Amon. E diz a Bíblia que o exército de Israel estava no campo de batalha e Davi estava no palácio. E na viração da tarde, ele levantou-se do seu leito
e, olhando para a janela, viu uma mulher bela se banhando. Ele não apenas viu, ele continuou olhando. Isso porque o homem é atraído pelo olhar. Se os homens gostam de olhar, as mulheres gostam de ser olhadas. O grande problema é que este olhar foi demorado. E nesse olhar houve cobiça. E nesse olhar houve desejo lascivo. E aqui é a porta de entrada para o adultério. A Bíblia diz que se os seus olhos forem puros, todo o seu corpo será luminoso. A Bíblia chega a dizer que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, ele já adulterou com ela. E agora vamos ver um segundo passo que Davi dá nesse processo do adultério. É quando a paixão carnal suplanta a razão. Davi não apenas olhou Batseba tomando banho, ele procurou saber quem era aquela mulher. A resposta já foi uma advertência ao rei. A informação veio com precisão. Trata-se de Batseba, mulher de Urias, soldado de Davi, homem de confiança de Davi. E isto deveria ser uma resposta para o rei. Isso deveria despertar a sua consciência de que ele estava num caminho sinuoso, perigoso, mortífero. Mas o rei não foi guiado pela sua razão. Ele não foi dirigido pela verdade. Ele cedeu aos desejos imediatos e impetuosos da sua paixão e entrou para um caminho escorregadio que o levou ao desastre e a consequências avassaladoras para ele, para a sua família e para a nação de Israel. Todas as vezes que você despoja-se do entendimento, do equilíbrio, da sensatez e da razão iluminada pela verdade de Deus e segue o caminho da paixão, então você está entrando pelas portas de um caminho escuro e escorregadio. E este é o caminho do desastre, da derrota e da morte. Mas ainda o adultério, ele vai custar um altíssimo preço para Davi e para todos aqueles que ainda caem nesta armadilha. A Bíblia diz que o adultério vai manter você mais tempo do que você quer ficar. O adultério vai custar a você um preço mais caro do que você quer pagar. O adultério vai trazer para você consequências mais desastrosas do que você gostaria de receber. O que aconteceu com Davi? Primeiro, ele tentou enganar o marido de Batseba. Ele chamou Urias da guerra e ele fez presentes a Urias, para que Urias voltasse para sua casa, porque Batseba havia engravidado neste relacionamento de adultério. Mas Urias não volta para casa. Darias recebe Urias no seu palácio e embebeda, mas mesmo bêbado, Urias não retorna à sua casa. E Davi toma a decisão de matar o marido de Batseba e esconder esse crime, e depois casar-se com a viúva. Mas o filho desse adultério morre. E mais tarde diz a Bíblia que o desastre vem sobre a casa de Davi, além da culpa, além da depressão, além da vergonha, além do escândalo público. Davi vai sofrer na carne as consequências do seu adultério. Porque o profeta de Deus havia lhe dito: não se afastará a espada da sua casa. Diz a Bíblia que mais tarde Aminon vai violentar a sua irmã Tamar, a estupro na casa do rei Davi. Em seguida, Absalão vai matar Aminon, a assassinato na casa do rei Davi. Depois, Absalão conspira contra o seu pai para tomar-lhe o reino, para tirar-lhe a vida. Há conspiração, há motim, há revolta dentro da família do rei. E em seguida Absalão morre nessa terrível empreitada. E Davi chora.
E as consequências do seu adultério vão se multiplicando na sua vida e na sua família. A Bíblia diz que quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quem semeia ventos, colhe tempestade. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 6:32, somente aquele que quer se destruir comete tal loucura. Mas é importante ainda frisar que o adultério, ele é o principal causador de divórcios na atualidade. Quantos casamentos que poderiam ser bonitos, saudáveis, harmoniosos e felizes, terminam com tragédia, com decepção, com lágrimas. O livro de Jó diz que o adultério é como receber uma apunhalada nas costas. É traição, é quebra da aliança, é rompimento dos votos feitos na presença de Deus. E Deus é testemunha contra a quebra desta aliança. O adultério traz consequências desastrosas para a consciência, para o coração, para a alma, para a família, para a sociedade. Uma sociedade não pode ser forte se as famílias não são fortes. Uma igreja não pode ser forte se as famílias que a constituem não forem famílias saudáveis. Nós estamos vivendo uma sociedade que parece que promove o erro, que estimula o pecado, que aplaude o adultério, que incentiva a infidelidade. E nós certamente sofreremos as consequências amargas desta atitude. Estamos vivendo uma sociedade que inverte os valores, que bota as coisas de ponta cabeça, que chama luz de trevas e trevas de luz, o amargo de doce e o doce de amargo, o certo de errado e o errado de certo. Mas esta inversão de valores na sociedade brasileira custará para nós, sociedade brasileira, um alto preço. Nós precisamos entender que a verdadeira felicidade não está no adultério, que a verdadeira aventura não está na infidelidade, que o verdadeiro prazer não está na cama dos múltiplos parceiros ou parceiras, mas a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer está na fidelidade conjugal. Deus nos fez, Deus nos criou e Deus sabe o que é melhor para nós. E dentro da instituição divina, o casamento é heterossexual, é um homem e uma mulher. Não são dois homens, não são duas mulheres, é um homem e uma mulher. O casamento ele é monogâmico, não são duas mulheres para um homem, não são dois homens para uma mulher. A Bíblia diz que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A lei moral de Deus diz, não cobiçará a mulher do teu próximo. Quando Jesus foi interrogado sobre esta questão do divórcio, perguntaram para ele, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus ajuntou, não o separe o homem? O Senhor Jesus vai referendar esta instituição divina do casamento e estabelecer a necessidade da fidelidade conjugal. Mas eu quero dizer para você uma coisa importante. A solução para este problema. Se você que passou por esta amarga experiência, que não vigiou, que não tomou conta do seu casamento, ou que não entregou o seu coração para o governo e o domínio do Espírito Santo de Deus, e capitulou-se a esta aventura, a esta paixão carnal, e hoje você está coberto de vergonha, de opróbrio e sofrendo as consequências do seu adultério. Eu quero dizer para você, que há perdão para você. Se você se voltar para Deus, Deus pode perdoar o seu pecado, Deus pode lavar a sua consciência, Deus pode libertar você da culpa esmagadora, Deus pode refazer o seu coração, as suas emoções, quem sabe até mesmo o seu casamento, porque o perdão é melhor do que o divórcio,
porque o perdão é o remédio mais adequado para esta ferida. E é possível que, com a graça de Deus, você seja perdoado pelo seu cônjuge, você perdoe o seu cônjuge e você restabeleça a harmonia e a paz no seu casamento e na sua família, para tomar um novo rumo, para ir construir uma nova história, para escrever um novo capítulo na sua conjugal. Que Deus ajude você, que Deus restaure você, que Deus console você e que um tempo novo da parte de Deus possa surgir na sua vida, no seu casamento e na sua família. Eu quero orar em seu favor. Eu quero apresentar o seu casamento e a sua família no altar de Deus neste momento. Ore comigo, por gentileza. Deus querido, neste momento nós queremos interceder pelas famílias brasileiras. Num momento tão difícil em que atravessamos, quando a família está sendo tão bombardeada, quando torpedos mortíferos estão caindo sobre a instituição do casamento, quando forças hostis e ocultas conspiram contra o casamento, nós oramos, meu Deus, para que Tu preserves esta instituição, para que Tu guardes os cônjuges, para que Tu os livres do mal, para que Tu os guardes os seus pés da queda, e aqueles que já caíram, que eles sejam reerguidos pela Tua graça e pelo Teu poder, para que possam voltar à sensatez, para continuarem como família unida, feliz, harmoniosa, perdoada e restaurada pela Tua graça. Sustenta as famílias, Senhor, restaura as famílias, ó Deus, e que um tempo novo da Tua graça surja nesses lares, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em 2 Samuel, no capítulo 11, o reverendo Hernandes mostrou que o adultério, embora esteja em alta na sociedade, é uma loucura, e só aqueles que querem se destruir cometem tal ato. Falou sobre o triste episódio do adultério de Davi com Batseba. Mostrou os passos da queda de Davi, as dramáticas consequências do seu adultério para a sua vida e família. Adultério, um atentado contra a família. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br. Também pelo nosso site você pode tornar o Verdade Vida autossustentável. Clique em Faça sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda, faça um depósito em qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Você e toda a sua família, participando da Escola Bíblica Dominical, onde existe ali classes para todas as idades. Também do culto matutino, que sempre começa por volta das 9 horas. À noite, do culto vespertino, às 18 horas. Diga ao pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Ansiedade, o estrangulamento da alma. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 3. 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mensagens para ajudar você a reagir ao esgotamento espiritual e para que em seu lar haja alegria, paz e harmonia. O DVD Verdade e Vida, volume 3, custa apenas R$ 30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.